Aplauda ao Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quero conversar com você nessa noite, querido. Talvez, não sei se você já parou para pensar e para meditar um pouco sobre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, sobre tudo aquilo que Ele tem nos dado, as oportunidades de vida, os bens, as coisas que nós usufruímos aqui nessa terra. Não sei se você já parou para pensar sobre a carreira profissional que você tem, a formação acadêmica que você tem, a empresa que você tem, o lugar onde você trabalha hoje. Não sei se você já parou para pensar que tudo aquilo que nós temos hoje é porque o Senhor nos deu, amém? Esse é o primeiro de tudo, querido. Esse é o principal. Em segundo, você só tem o que você tem hoje, nós só temos aquilo que nós temos hoje, porque você não desistiu. Porque você perseverou. Durante os anos de faculdade, você perseverou. Ao longo do tempo, o seu casamento, a sua família, você só está casado hoje, você só construiu uma família porque você perseverou nos dias difíceis. Você só está vivendo uma vida com Deus, querido. Você só tem aquilo que nós temos de mais precioso hoje, porque você não desistiu do Senhor. Amém? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. O tema da mensagem é persevere no caminho. Você pode repetir comigo, persevere no caminho. A nossa vida, querido, é uma vida de perseverança. A nossa vida, a nossa história escrita pelo Senhor é uma história de perseverança. É uma história de avanço, é uma história onde nós não paramos, onde nós não desistimos e nós continuamos perseverando no caminho. Quero que você leia comigo esse livro de 2 Reis, capítulo de número 13, a partir do verso de número 14. Eu vou ler na NVI aqui, você pode acompanhar comigo, você pode acompanhar no seu smartphone, na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 13, verso de número 14. Nós vamos falar sobre um homem de Deus hoje aqui. Verso 14, a senhora Eliseu estava sofrendo da doença ao qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando-se sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhes disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco nas suas mãos, disse o rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. A história de Eliseu, querido, é uma história muito interessante. Aqui nós vemos um momento muito interessante sobre a vida desse grande homem de Deus. Eliseu foi aquele homem que herdou a herança, que herdou o ministério de Elias. Foi aquele homem que recebeu uma porção dobrada do Senhor.
Foi aquele homem que recebeu da graça, do favor de Deus, da unção que era sobre a vida de Elias. Eliseu foi um profeta marcado pelos sinais, pelas maravilhas, pelos milagres que ele operou durante todo o seu ministério. Nós falamos de um homem aqui que operou muitos milagres, querido. A história de Elias e de Eliseu é muito interessante. Quando Eliseu recebeu essa unção de Elias, a história vai contar que Eliseu estava no campo arando a terra, com seus carros, com seus cavalos, que eram os tratores daquela época. Eliseu estava no campo trabalhando, querido, em um dia comum. E a história conta que Elias já estava no final da sua vida. Mas em todo esse tempo, querido, Eliseu era aquele que servia Elias. A história vai contar que Eliseu era aquele que lavava, que derramava água nas mãos de Elias, que lavava as mãos de Elias. Não é só sobre Eliseu, não é só sobre Elias essa história. Nós vamos ver isso também na vida de Moisés, na vida de Josué. Nós vamos ver isso aí também na vida do apóstolo Paulo e na vida de Timóteo. Nós vemos essa sucessão em vários homens de Deus. Nós vemos isso muito forte no ministério do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Mas aqui, a história conta que quando Elias findou o seu ministério, Eliseu estava arando o campo, Eliseu estava trabalhando. Elias chega diante de Eliseu e lança sobre Eliseu o seu manto, e lança sobre Eliseu a sua capa. A capa, o manto de Elias, simbolizava não somente responsabilidade, mas falava de autoridade espiritual. Falava de uma unção que Deus havia derramado sobre aquele homem. E agora ele estava depositando essa unção, essa autoridade espiritual sobre a vida de Eliseu. Só que o texto vai contar aqui agora que Eliseu, ele já não estava mais nem no início do seu ministério. Ele já não estava mais no meio do seu ministério operando os milagres. Agora o texto nos relata o final da vida de Eliseu. Queridos, esse é o final de todos os homens na Bíblia. Esse é o final de toda a história. Esse é o final de toda a nossa vida. Eliseu estava no final da sua vida aqui, nos seus últimos dias. Eliseu estava literalmente, querido, no seu leito de morte aqui. E a história conta que Jeoás, ele fica sabendo que Eliseu, ele estava no final da sua vida. E ele vai até Eliseu, querido. Ele vai até Eliseu com uma intenção de receber de Eliseu aquilo que Eliseu havia recebido de Elias. Jeoás era o rei, querido, de Israel naquele tempo. E quando ele chega diante do rei, ele não chega diante do profeta de qualquer forma. A história conta, e depois nós vamos perceber nas entrelinhas da história, que Jeoás, ele chega e ele se lança na cama de Eliseu. Jeoás, na verdade, ele faz toda uma cena diante de Eliseu, querido. Ele chega diante de Eliseu e diz: meu Senhor, o Senhor é como os carros de Israel, os cavaleiros de Israel. E Eliseu, ele olha para Jeoás, ele pensa, tá querendo alguma coisa, certeza. E a história conta que ele percebe que Jeoás não estava ali por um acaso, que realmente ele tinha segundas, terceiras e quartas intenções. Intenções boas, é verdade. Mas Jeoás não estava ali por um acaso, querido. Ele queria a unção que havia sobre Eliseu, querido. Ele queria do derramar do Espírito de Deus que havia sobre a vida desse homem grande, desse grande homem de Deus. Jeoás, ele foi buscar o profeta porque ele queria a sua bênção. E quantas vezes, querido, nós não saímos da nossa casa com esse pensamento? Eu vou para a igreja para buscar a minha bênção.
Quem nunca pensou assim na vida, querido, não precisa levantar a mão. Quem nunca passou por um tempo difícil na sua vida e foi, eu vou buscar no Senhor, eu vou buscar na igreja do Senhor, eu vou buscar naquele culto, eu vou buscar naquela vigília, eu vou buscar naquela conferência a resposta que eu tanto preciso do Senhor. Todos nós um dia já vivemos assim, todos nós um dia já nos movemos assim. Amém? Mas glória a Deus que o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor transformou a nossa mente, e hoje nós não buscamos mais a bênção, amém? Hoje nós não viemos mais para o culto para ser abençoado, para receber uma palavra abençoada, apesar de receber essa palavra abençoada. Hoje nós vamos, nós vivemos, nós nos movemos, nós adoramos, nós cantamos, nós nos rendemos ao Senhor porque nós já somos abençoados, amém? O Senhor já nos abençoou, querido, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Hoje nós fazemos o que nós fazemos, nós não viemos mais para o culto para receber algo do Senhor. Hoje nós viemos para um culto como esse, para entregar, querido, algo para o Senhor. Amém? Quem veio para entregar algo para o Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus, essa é a nossa nova mentalidade, querido. É isso que o Senhor, é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele fez e Ele faz através da nossa vida, querido. Só que Joás não tinha a revelação que nós temos hoje. Joás não tinha o Espírito Santo habitando nele como eu e você, como nós temos no dia de hoje. Quando as coisas apertaram, querido, Joás ficou sabendo que Eliseu estava partindo, ele, correu para a casa de Eliseu. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele fez toda uma cena, querido. Eliseu já percebeu, querido, que aquele homem estava interessado em alguma coisa, querido. Mas nós aprendemos algo com o Espírito Santo de Deus aqui. Quando nós olhamos, querido, para a vida de Eliseu, quando nós olhamos para a vida de Elias, quando nós olhamos para a vida de Moisés e dos patriarcas da fé, quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos algo muito interessante aqui. O tema da mensagem qual que é? Persevere no caminho. A nossa vida com Deus, a nossa história com Deus, querido, é na regularidade, é na continuidade, principalmente na disciplina que a gente tem a nossa vida transformada pelo Senhor. Pastor, mas o Senhor não pode transformar a nossa vida num passe de mágica? Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Vida com Deus não tem passe e nem muito menos mágica. A nossa vida com Deus fala de um relacionamento com o Senhor todos os dias. É na disciplina diária, querido. É na regularidade em estar com o Senhor, em ouvir o Senhor, em falar com o Senhor, em se relacionar uns com os outros, em amar o Senhor, em adorar o Senhor, em contemplar o Senhor, que a nossa vida vai sendo transformada. Todos nós aqui, querido, é interessante que aqui de cima eu consigo ver todos vocês e a maioria aqui eu conheço, se não um pouco, a maior parte da história de vida de cada um. Todos nós, queridos, temos uma história com Deus. Amém? Todos nós, quando nós sentamos com alguém, nós temos algo para conversar, de experiências que nós vivemos com Deus, de uma vida rendida ao Senhor. Por quê? Porque nós continuamos perseverando em servir, em amar o Senhor, em servir a igreja do Senhor. Só que aquele homem, querido, ele estava buscando algo instantâneo. Joás não tinha servido a Deus na sua infância. Joás não tinha conhecido a Deus na sua vida, ao longo da sua vida. E agora, quando ele ficou sabendo que Eliseu estava partindo, ele quis resolver todos os seus problemas num dia só, numa noite só. Claro que aqui não tem gente assim. Mas você já conheceu alguém assim? Um dia? Querido, tem gente, não aqui na Caminho Vivo, mas em outros lugares, com a vida toda torta, querido. Todo atrapalhado.
vivendo daquele modo, deixa a vida me levar. E de repente, querido, quando o calo aperta, o que as pessoas fazem? Elas correm para Jesus. E glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus, porque um dia nós já fomos assim. E um dia, quando o nosso calo apertou, nós corremos para Jesus. E o que Jesus fez, querido? Jesus mudou, transformou a nossa história. Amém? Só que a nossa história, a nossa vida, ela não foi transformada num passo de mágica. Nossa vida, ela foi e ela continua sendo transformada dia após dia. Só que tem muita gente por aí, querido, que corre para os cultos, buscando uma palavra, buscando uma revelação do Senhor, buscando uma profecia do Senhor, buscando uma cura do Senhor, buscando uma bênção, buscando qualquer coisa do Senhor, porque quer ter a sua vida transformada. E o Senhor pode, querido, transformar a vida de uma pessoa em uma noite, em um momento, em uma palavra. O Senhor tem todo o poder. Pastor, por que Ele não faz? Porque isso é uma exceção, querido. Não é uma regra. O caminhar com Jesus, o caminhar com o Espírito Santo, é uma vida, querido. É uma trajetória. É um caminho que nós construímos, estamos construindo na nossa vida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão entendendo algo do Senhor aqui nessa noite, querido? Amém? Joás chegou com todo aquele cinema, querido. Só que Eliseu não era bobo, ele já percebeu que ele queria algo. Eliseu já percebeu que ele queria não somente algo dele, mas ele percebeu que Joás queria algo que falava sobre a unção que ele havia recebido de Elias. Pastor, como você sabe disso? Porque as mesmas palavras que Joás usou foram as mesmas palavras que Eliseu usou no dia em que ele recebeu a unção e a porção dobrada de Elias. Sabe o que Joás estava fazendo aqui, queridos? Joás estava repetindo algumas palavras poderosas, mas que não fazia parte da sua história. E quantas vezes, querido, muitos homens de Deus hoje têm ensinado, são 7 dias para isso, 7 dias para aquilo, você repete isso aqui 6 vezes. Querido, repetir palavras positivas é bom. Mas viver com o Senhor é muito melhor. Repetir palavras, queridos, que são de crescimento para nós é muito bom. Quem dera eu poderia falar para você nessa noite, ó, se você repetir 7 vezes essas palavras, você vai ser curado. Você vai ser curado. Deus vai transformar a sua casa, Deus vai transformar a sua família, porque você está repetindo essas palavras. Mas nós sabemos, meu irmão, nós sabemos, minha irmã, que vida com Deus é algo totalmente diferente do que aquilo que Joás estava buscando em Eliseu. Aquilo que Eliseu, querido, havia recebido de Elias, aquilo que Eliseu havia recebido, querido, de Deus, era algo poderoso, querido. E agora Joás queria receber, repetindo algumas palavras poderosas. Eu creio, querido, que Deus já derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas, amém? Eu creio, querido, também, que Ele, ao longo da nossa vida, Deus continua derramando graça, Deus continua derramando favor, Deus continua derramando unção, querido, até transferindo unção através da imposição de mãos. Eu creio em tudo isso, meu irmão, eu creio, minha irmã, em tudo isso. Eu creio que em todas as vezes que você vem à frente, meu irmão, minha irmã, que nós pastores, nós líderes, colocamos as mãos sobre a sua vida, nós estamos transferindo a unção que o Senhor nos deu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu creio nisso, meu irmão. Isso é muito bom. Mas deixa eu te dizer algo. Isso não pode ser o final. Isso é só o começo.
Amém? Isso é só o começo. Aquilo que Jeoás estava buscando, querido, não tinha a ver com uma trajetória, não tinha a ver com intimidade com o Senhor. Jeoás estava buscando um alívio, Jeoás estava buscando o resolver os seus problemas naquele momento. Muitas vezes nós achamos que vamos ter nosso problema resolvido num culto, numa vigília, numa conferência, numa subida no monte, querido. E o que o Senhor, o que o Espírito Santo de Deus, querido, tem nos convidado é para subir o monte juntos. É para caminhar comigo e com você juntos. É para estar conosco naquele momento em que mais simples, mais normal do nosso dia a dia, querido. Isso é ter uma jornada, isso é ter uma vida, isso é ter um relacionamento com o Senhor. É no domingo à noite? Também, no domingo à noite, glória a Deus, com os meus irmãos, mas é na segunda de manhã. É naquele dia que nós não acordamos tão bem, é no dia mal, onde as coisas não dão certo. E até no dia mal existe um propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Existe, irmão. Existe, irmão. É sobre isso, querido, que eu quero conversar com você nessa noite, querido. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é derramado, e quando nós cultuamos a Deus, e quando nós caminhamos com pessoas, nós somos abençoados. Toda palavra que você recebe aqui, eu creio que você sai daqui abençoado, sim ou não? Toda palavra, meu irmão, toda palavra. Não é a palavra do pastor Fábio, é toda a palavra do Senhor. Nós fomos transformados, amém? Um amigo meu, um pastor amigo nosso, diz que não existe palavra ruim, existe ouvidos ruins. Então nós precisamos trabalhar os nossos ouvidos, querido. Porque toda palavra de Deus, todo homem, toda mulher que prega a Bíblia, a palavra de Deus, tem algo para nos ensinar. Nós precisamos trabalhar os nossos ouvidos para poder receber dessas verdades de Deus. Olha comigo, Deuteronômio, capítulo de número 34. Eu quero dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus com você, para não ficar só naquilo que o pastor está falando. Deuteronômio, capítulo de número 34, versos de número 8 e versos de número 9. Vocês estão aqui comigo, amém? Os israelitas choraram a morte de Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, do modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aquilo que Jeoás estava procurando, querido, em Eliseu, ele já havia visto o que havia acontecido anteriormente na vida de outros homens. Aquilo que Jeoás estava buscando de Eliseu já havia acontecido anteriormente com Josué e com Moisés. Só que muitas vezes nós não nos apegamos à história de vida. Você sabe quantos anos Josué serviu Moisés? A palavra de Deus conta que quando Moisés ele subia, querido, no monte para falar com Deus, onde estava Josué? Josué estava na porta da tenda, querido, na entrada da tenda, esperando por Moisés. Josué serviu Moisés durante 40 anos. Repita comigo, 40 anos. E Jeoás queria sentar na janela. E um dia, Josué havia servido Moisés, irmão. Josué havia visto os sinais, as maravilhas, aprendido com Moisés. Josué estava vivendo a vida, uma trajetória, um caminho junto com Moisés. Estava chorando, estava sorrindo com ele, estava lamentando, estava olhando o povo que era terrível junto com Moisés. E agora o bonitão do Jeoás queria que Deus transformasse tudo, querido. Na mesma hora, no mesmo momento. Eu vou falar as palavras mágicas
Porque Eliseu falou essas palavras e recebeu porção dobrada de Elias. Eu vou falar e ele vai atender o meu pedido, e o Espírito que há sobre a vida de Eliseu vai repousar sobre a minha vida. Aquilo que Jeoás, querido, estava procurando já havia acontecido. Só que Jeoás não percebeu que aquilo não foi um ato isolado, querido. Aquilo foi um caminho, um processo, querido. Moisés impôs as mãos sobre Josué. Sabe quando Josué recebeu, querido, o Espírito de Deus para governar? Não foi quando Moisés impôs as mãos sobre ele. A Bíblia diz que quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, Josué já estava cheio do Espírito de sabedoria do Senhor. A transferência de unção, meu irmão, ela é algo real, ela é algo espiritual, sim. Mas ela não acontece somente quando alguém impõe as mãos sobre a nossa cabeça. Especificamente na vida de Moisés e de Josué, essa transferência de unção, ela não foi de um dia, não foi de uma semana, não foi de 15 dias. Ela foi uma transferência de unção, um download que demorou 40 anos para chegar a carregar a barrinha, o 100%. A nossa vida não é diferente, irmão. Tudo aquilo que Jesus fez por nós, querido, Jesus não continua fazendo, Ele já fez, amém? Mas por que nós não recebemos então, pastor, tudo já? Porque existe uma trajetória, meu irmão. Existe um caminho a ser percorrido. Existe uma história a ser escrita sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós vamos impor, sim, querido, as mãos sobre a sua vida. Nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos declarar palavras de vida sobre a sua vida, querido. Mas você precisa fazer o caminho. Você precisa percorrer, você precisa estabelecer uma vida de intimidade com o Senhor todos os dias da sua vida. Sabe o que o Senhor está fazendo comigo e com você nessa noite, meu irmão? O Senhor está nos convidando, querido, a estreitar o nosso relacionamento com Ele. O Senhor está nos aguçando, querido, a estreitar, a buscar, a falar, a se derramar mais sobre Ele. O Senhor está, querido, nessa noite nos convidando a algo muito mais profundo, a algo muito maior do que aquilo que nós já temos vivido, amém? Não tem como queimar etapa, querido. O que Jeoás estava fazendo? Tentando queimar etapas. Só que com Deus, querido, com Jesus, nunca dá para se queimar etapas. Abra sua Bíblia comigo. Um outro exemplo muito interessante que eu citei aqui é de Paulo e de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1 e verso de número 6. Olha o que Paulo diz para Timóteo aqui, querido. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu vou repetir, querido, o que Paulo diz para Timóteo. Por essa razão, eu torno a lembrá-lo. Paulo já havia lembrado Timóteo sobre isso. Paulo está lembrando Timóteo novamente, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo estava cheio do Espírito Santo de Deus, querido. Paulo havia imposto as mãos sobre ele. Timóteo havia recebido, querido, a unção que havia sobre a vida do apóstolo Paulo.
Só quando nós olhamos para Timóteo, querido, quando você olha para as cartas paulinas, você vai ver Timóteo servindo a igreja do Senhor, junto com Paulo. Você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo. Você vai ver Timóteo dando a sua vida pela igreja do Senhor. Você vai ver Timóteo trabalhando, e não foi um dia, não foi uma semana, foram anos trabalhando, recebendo do Senhor essa unção, distribuindo essa unção que ele havia recebido do apóstolo Paulo. E o bonitão do Jeoás queria receber tudo, querido, no mesmo dia. Paulo está dizendo, Timóteo, eu coloquei as mãos sobre você e você foi abençoado. Mas aquilo que fez você receber da graça, do favor de Deus, não foi só quando eu impus as mãos sobre você. Foi quando você trabalhou, querido. Foi quando você cuidou. Foi quando você se importou. Foi quando você chorou. Foi quando você abriu mão de viver a sua vontade para viver a vontade do Senhor. Eu estou falando aqui de vida com Deus, irmão. Eu estou falando de vida com vida, de história com Deus, de história de milagres, de sinais, de maravilhas que o Senhor já operou na nossa vida. A maioria de nós aqui, querido, já tem uma longa caminhada com Deus, uma longa caminhada com o Espírito Santo. A nossa família, querido, eu e minha casa, nós estamos aqui há 20 anos, há mais de 20 anos. Nós estamos aqui quando o Vinícius era bebezinho. E não é só aqui na Caminho Vivo, para nós é. Mas é servindo a Deus, é amando a Deus, é sendo servido pelos irmãos. Esses dias estava a Maria, a gente estava organizando algumas coisas lá em casa, e a Maria começou a achar umas fotos lá, a gente até compartilhou algumas fotos lá da nossa. E eu achei as cartas de quando eu fui para o encontro face a face com Deus. Achei a carta do que o Marildo e a Araci havia escrito para mim. Achei a carta que o Gaúcho havia escrito para mim, que o Robertinho, o Naldo havia escrito para mim no meu encontro face a face com Deus, querido. É uma história, irmão. Todos nós temos uma história aqui. É uma caminhada com Deus. Ao longo desses 20 anos, querido, nós sorrimos, nós choramos, nós avançamos. Mas é uma história, há um caminho a ser percorrido e que ainda não terminou. Amém? Glória a Deus por isso, né? Todos os domingos que nós estamos aqui sendo transformados pelo Senhor, sendo transformados pela palavra do Senhor, querido, a bênção, ela está na caminhada, querido. A bênção, ela está no caminho, querido. Foi assim no passado, continua sendo no presente, querido. Sabe que todos esses exemplos de Paulo, de Timóteo, de Elias, de Eliseu, de Moisés, de Josué, de Jesus e seus discípulos. Sabe quando realmente nós somos impactados pelo Evangelho, querido? Quando nós permanecemos e quando nós perseveramos em seguir e servir o Senhor. Voltamos à 2 Reis. Jeoás, então, ele chega diante de Eliseu. Meu pai, meu pai, meu pai, meu carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu já ganhou ele rapidinho, querido. Mas sabe o que é interessante quando nós olhamos para Eliseu aqui? Eliseu não rejeitou Joás. Tem muita gente que tem caminhada com Deus, querido, que tem vida com Deus, mas que tem rejeitado aqueles que começam a caminhar na fé. Interessante quando nós olhamos para Eliseu, Eliseu não desqualificou a atitude de Joás. Sabe o que Eliseu fez? Abriu a porta para Joás. Sabe o que Eliseu fez? Deu uma oportunidade para Joás. Jeoás, na verdade.
A história de Jeoás é a minha, querido, é a sua, é a nossa história. A mesma oportunidade que o profeta, que Eliseu estava dando para Jeoás aqui, foi a mesma história, a mesma oportunidade que o Senhor nos deu. Quando nós buscamos o Senhor, querido, no meio da dor, quando nós buscamos o Senhor no meio das incertezas da nossa vida, o Senhor não nos fechou a porta. Pelo contrário, o Senhor abriu a porta e nos deu uma oportunidade. E a porta continua aberta, querido, até hoje. Amém? A porta da igreja continua aberta, meu irmão, até hoje. Não há um scanner ali, querido, do Senhor olhando. Esse não entra. Volta para trás. Opa, esse passa. Não. A porta está aberta, querido, para todos. Nós só estamos aqui, querido, porque Deus nos deu uma oportunidade. E nós agarramos essa oportunidade, querido. Sabe por que eu estou falando de Jeoás? Vamos voltar um pouquinho e saber como é que era a vida de Jeoás? Volta lá no capítulo 13, no verso de número 11. Vai falar um pouco sobre a vida de Jeoás. Verso número 11, assim ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levar a Israel a cometer, antes permaneceu neles. Jeoás, querido, é alguém que estava com a vida toda arrebentada, que estava toda a vida toda bagunçada, querido. Alguém que estava vivendo no erro. E o que Eliseu fez? Eliseu abriu a porta para Jeoás. Aqui nós podemos aprender algo muito precioso do Senhor, querido. Quantas portas que nós temos abertas para as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas portas que nós temos abertas para as pessoas que precisam do amor, da graça, do favor, da misericórdia do Senhor? A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Hoje pela manhã, querido, as misericórdias do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Amanhã pela manhã, na segunda-feira, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar na nossa vida, querido. Eu creio, querido, na misericórdia de Deus. Eu creio na graça, no favor imerecido do Senhor, querido. Eliseu abriu a porta, querido, para Eliseu. Na igreja, querido, nós fazemos isso todos os domingos. Na igreja, pode todos, só não pode tudo. Vou repetir isso para você. Na igreja, pode todos. Entrou, sentou, cultuou a Deus, irmão. Ponto final. Mas não pode tudo. O nosso Deus, querido, é um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, querido. A porta sempre esteve aberta, querido. Nós entramos, nós aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos deu. Nós temos aproveitado as oportunidades que Ele tem nos dado. Amém? Amém? Deus sabe, querido, como eu e você chegou aqui. Deus sabe do nosso coração. Deus conhece a nossa vida por inteiro. Não precisou o pastor vir aqui e falar, está em pecado. Não, irmão, Deus sabe. Deus está nos dando nessa noite uma oportunidade. Oportunidade do quê, pastor? Oportunidade de arrependimento, meu irmão. Oportunidade de iniciar uma nova vida. Uma oportunidade de novos começos, de uma nova trajetória junto com Ele. Uma oportunidade de arrependimento daquilo que nós temos feito. O Senhor tem nos dado nessa noite, assim como Eliseu não fechou a porta para Jeoás, o Senhor também não tem fechado as portas para mim e para a sua vida.
Essa noite, meu irmão, essa noite, meu irmão, é uma noite de uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. A nossa nova vida com Deus, querido, com Cristo, é uma vida de janelas abertas. Sabe o que Eliseu fez? Olhou para Jeoás e falou: pega o arco e pega a flecha. O texto vai dizer que ele pegou o arco, que ele pegou a flecha. Vem aqui, Dan, fazendo favor. Tem algo muito precioso do Senhor aqui, querido. Dan vai ser o Jeoás aqui. Eliseu disse para Jeoás: pega o arco, pega a flecha. Pega o arco, a flecha. Abriu a janela, lança a flecha. Lançou a flecha. O que ele disse? Essa flecha é a flecha da vitória. Amém. Depois ele disse: pega a flecha novamente. Golpeia no chão. Quantas vezes que ele golpeou no chão? 3 vezes. 3 vezes, mais uma. Isso, 3 vezes. Sabe qual que é o ensino mais precioso aqui, querido? Sobre aquilo que Eliseu fez e que sobre a vida de Jeoás. Quando Jeoás estava com o arco e com a flecha na mão, sabe o que Eliseu fez? Pega o arco e a flecha na mão. Eliseu foi e pegou nas mãos de Jeoás. Obrigado, Dan. Quem foram as pessoas, querido, que pegou na sua mão? Que foram os homens de Deus, as mulheres de Deus que pegou na sua mão quando você mais precisou? Que foram aqueles que pegou nas nossas mãos quando nós não sabíamos atirar as flechas? Todos nós precisamos de homens, de mulheres de Deus mais experimentados do que nós. Todos nós precisamos de homens e mulheres de Deus que já percorreram um caminho e que precisa pegar nas nossas mãos e que precisa nos conduzir por esse caminho. Quem foram os homens e as mulheres de Deus que pegou na sua mão quando você mais precisou? Foi isso que Eliseu fez, querido, com Jeoás. Eliseu abriu a porta, Eliseu disse para ele: abra a janela e lance a flecha. Essa flecha será a flecha da vitória do Senhor. Jeoás pegou nas mãos dele, querido. Assim como Moisés impôs as mãos e tocou sobre a vida de Josué, assim como o apóstolo Paulo tocou em Timóteo e impôs as mãos sobre Timóteo, assim como Elias, que lançou o seu manto, lançou a sua capa sobre Eliseu e impôs as suas mãos sobre ele. E a pergunta dos céus para nós nessa noite é: quem são as pessoas que nós vamos pegar nas mãos e abrir as portas e abrir as janelas dos céus para essas pessoas? O que Eliseu estava ensinando aqui para Jeoás, querido, que não era só repetir uma frase de efeito, não era só falar coisas positivas, coisas boas. O que Eliseu estava ensinando aqui para Jeoás, querido, era algo muito mais poderoso, querido. Mas Jeoás, ele errou em algo muito pontual aqui, querido. Ele lançou a flecha. Eliseu disse que essa é a flecha da vitória. E agora Eliseu disse: atire as flechas no chão. E Jeoás atirou 3 flechas no chão. E o texto vai dizer que o profeta do Senhor ficou irado com Jeoás.
Ele se virou para Joás e disse: por que você não golpeou mais vezes? Se você tivesse golpeado 5, 6, 7 vezes, o Senhor lhe daria uma vitória completa sobre a Síria. Mas porque você golpeou somente 3 vezes, você vai ter somente 3 vitórias sobre os assírios. O profeta de Deus se irou, querido. E a pergunta do céu para nós essa noite é por quê, querido? Que aquele homem, ele só golpeou 3 vezes o chão e parou. Por quê que ele golpeou só 3 vezes o chão e parou? Você já parou para pensar sobre isso? Primeiro ponto, eu já estou caminhando para o final. Talvez ele golpeou, querido, somente 3 vezes, porque ele calculou o valor da flecha. Ele calculou o preço das flechas. Eu vou golpear um monte de vezes, eu vou gastar um monte de flecha aqui. E todas as vezes que nós calculamos, querido, o preço das coisas, nós não fazemos aquilo que nós precisamos fazer. Sabe, às vezes, nós calculamos o valor, o preço, está caro demais. Está caro demais para continuar nesse casamento. Está caro demais, eu estou pagando um preço muito alto para continuar nesse relacionamento. Eu estou pagando um preço muito alto para continuar com essa empresa. Eu estou pagando um preço muito alto para continuar servindo a Deus. Eu estou pagando um preço muito alto para servir esse ministério. Jeoás estava calculando, querido, o preço daquelas flechas. E quantas vezes, meu irmão, eu e você, nós não calculamos o preço de servir a Deus, querido? Ah, pastor, mas está caro demais. É difícil demais servir a Deus. Segundo ponto, querido, que aquele homem possa ter pensado: por que eu vou ficar golpeando o chão aqui com flecha? Isso não faz sentido nenhum. Quantas vezes eu e você, nós já não pensamos isso? Que sentido faz servir a Deus? Que sentido faz servir as pessoas se muitas vezes as pessoas viram as costas para nós? Que sentido faz fazer aquilo que nós temos feito para o Senhor? Que sentido faz fazer aquilo que nós fazemos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, ao longo de vários anos para o Senhor? Mas deixa eu te dizer algo nessa noite, meu irmão. Quem disse que precisa fazer sentido? Quem disse para nós que precisa fazer algum sentido? O segredo da vida com Deus, meu irmão, minha irmã, não está em fazer sentido. O segredo da nossa caminhada com Deus está no caminho que nós estamos percorrendo com Ele, mesmo quando nos custe caro, mesmo quando não faz nenhum sentido fazer aquilo que nós estamos fazendo. O segredo da nossa vida cristã, meu irmão, minha irmã, está em perseverar, está em não parar, está em continuar fazendo aquilo que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Amém? O segredo da vida cristã, meu irmão, é continuar. Pastor, mas eu não tenho visto os resultados, pastor. Nem sempre nós vamos ver, meu irmão, aqui, nessa terra, nesse tempo. Nem sempre aquilo que nós estamos fazendo vai gerar resultados, humanamente falando. Se gerar, glória a Deus, querido. E se não gerar, glória a Deus. Nós não lutamos, querido, por uma coroa corruptível. Nós não lutamos as batalhas no mundo natural.
O que nós precisamos, meu irmão, é continuar, mesmo que não vemos os resultados. Mesmo que não faça sentido, é preciso concluir o caminho que nos foi proposto. Chegou um dia, querido, na vida do apóstolo Paulo, querido. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7. Chegou um dia no final da trajetória. E um dia sabia que alguém precisou pegar na mão do apóstolo Paulo e conduzir ele. Quando Jesus aparece para ele, querido, no caminho de Damasco, esse homem fica cego. E precisou de alguém pegar nas suas mãos e conduzir Paulo até a casa que o Senhor havia dito que ele receberia oração. Agora esse homem está no final da sua vida, e aqui no capítulo 4 de Timóteo, verso de número 7, Paulo diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Em todas as áreas da nossa vida, meu irmão, todas as áreas da nossa vida, minha irmã, nós vamos ser tentados a desistir. Ninguém que tem um casamento duradouro, um casamento de anos, se só tem esse casamento duradouro, se só tem esse relacionamento duradouro, é porque não desistiu. Se alguém tem uma carreira, querido, profissional duradoura, é porque não desistiu. Todo mundo que tem uma caminhada com Jesus e com o Espírito Santo de Deus ao longo de anos e talvez até de décadas, é porque permaneceu e perseverou até o fim. Eu quero resumir, querido, tudo aquilo que eu falei para você nessa noite. Ou tudo aquilo que nós conversamos aqui nessa noite. O pessoal do louvor pode subir. Em um versículo. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei, guarda só esse versículo no teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e verso de número 13. Eu quero ler junto com você nessa noite. Mateus 24, verso de número 13. No 3 nós vamos ler, amém? 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será só a igreja. Aquele que perseverar até o fim. Já chegou o fim? Já chegou o fim? Não. Então nós precisamos continuar perseverando no Senhor. Feche teus olhos, querida, aí onde você está. Espírito Santo de Deus,